Glória a Deus. Tivemos um problema com a internet aqui. Caiu. Voltando, né? É o que eu estava falando. Dando continuidade aqui, que fala que antes de falarmos, né, sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, né? Em Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne, que é decorrente à natureza caída do homem. Né? Sobre o capítulo 5, versículo 18 de Gálatas, o apóstolo Paulo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente pelo Espírito o homem é capaz de viver uma vida que agrada a Deus. Entendeu, irmãos? A lei não é capaz de fazer com que eu e você viva de acordo com a vontade de Deus. A religiosidade não é capaz de fazer com que eu e você, ou quem quer que seja, consiga viver de acordo com a vontade de Deus, se não for pelo Espírito. É somente pelo Espírito. Paulo deixou bem claro, irmãos. Se não for pelo Espírito, não tem como eu e você, aleluia, agradar a Deus. Viver de acordo com a vontade do Senhor. Né? Ele deixa bem claro. E é interessante notar, irmãos, que quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele utiliza o singular, ou seja, ele está se referindo a uma pessoa só, né? No caso, o Espírito Santo. Glória a Deus. Já com relação às obras da carne, que são as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, ou seja, se refere a todos os pecados da carne, aleluia, que eu e você e qualquer ser humano pode produzir. Entendeu? Glória a Deus. E como minha esposa havia falado no começo da live, o amor ele é a base de todas as virtudes, né? Você pode ver que o fruto começa por onde? Amor. Pelo amor. Se a gente não amar, irmãos, então a gente não tem o fruto do Espírito nas nossas vidas, porque o fruto começa, o fruto começa primeiramente no amor, né? Eu tenho aqui alguns versículos, né? Que está em 1 Coríntios 13 e Efésios 5:2, se você quiser acompanhar em casa, Colossenses 3:14. E no mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia falado sobre a importância e a necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos, irmãos. Pois é. Entendeu? Só na vida dos verdadeiros cristãos, aleluia, que realmente existe o amor. Como já foi falado aqui, né? Automaticamente, quando uma pessoa cai, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa, aleluia, de repente ela sai do caminho, automaticamente nós, né, ou muitos de nós, usamos de julgamentos, né, para com essas pessoas, até mesmo dentro da Bíblia. Sendo que, na verdade, a Bíblia mesmo fala que nós devemos ter paciência com os fracos na fé. Não é assim, irmão? Exatamente. Tá logo depois, né? Desse versículo 26. Tá no capítulo 6 de Gálatas. Né? Que aqui a Bíblia fala assim, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de mansidão. Né? E muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso. Quando vamos corrigir alguém, né, por alguma atitude ou por algo que ela falou, sabe, sei lá, muitas das vezes a gente quer ensinar como se fosse os nossos filhos e não é assim. Né? A gente tem que ter, a Bíblia é clara em falar que a gente precisa ter paciência, que é a mansidão, né, para falar com as pessoas. Amém? A alegria é uma consequência direta do amor, irmãos. Porque aquele que está alegre, ele consegue expressar a alegria dele com o próximo, né? De uma forma que vai contagiar a pessoa que está triste. Exatamente. Né? A Bíblia diz, alegrai com os que se alegram, né? E chorai com os que choram, irmãos. Isso é uma virtude, né? Só que essa alegria aqui, ela não é uma alegria superficial, nem mesmo significa ausência de aflições ou dificuldades. A alegria do qual eu estou falando, e o apóstolo Paulo também falou, ou descreveu, glória a Deus,
É uma alegria inefável, irmãos, e gloriosa. É uma alegria sem igual. É uma alegria que vem do céu, aleluia. Que não se compara com a alegria que está aqui na terra, né? Lá em 1 Pedro 8, se os irmãos quiserem ler aí, dá para você ler, 8, irmão? né? No 8. Irmãos, nós tivemos um probleminha com a internet, ela caiu, Como sempre. mas nós voltamos, né? Ela sempre faz isso. Sempre acontece, porque é uma luta, né, irmãos? Não é fácil. Tá bom, porque a página tá muito grudada. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos quiserem participar, irmãos, participem. Igual na primeira live os irmãos estavam ali participando. Ficou até gostoso a live. No 8, embora não tendes visto o amais, e embora não vedes agora, crede neles, e exultai com alegria inefável e cheio de glória. Aí tá falando de Jesus, irmãos. Paulo tá dizendo para eles, ó, embora vocês não tendo visto, né? Exatamente. Se alegrai, né? Tem outro trecho da Bíblia que diz que bem-aventurado aqueles que não viram, né? Mas creem nele. E essa é a nossa alegria, irmãos. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é real, ele existe. Ele está presente também no seu momento de angústia, de dificuldade. Muitas das vezes a gente vai para o Facebook e começa a expor ali muitas coisas da nossa vida, né? Exato. Uma forma de desabafo, irmãos, mas isso para o inimigo é um fato positivo. Por quê? Porque ele vai ver aquilo e ele vai se alegrar, né? Automaticamente ele vai dizer, né? Falar, olha lá, tá vendo? Confiou tanto no Deus dela, né? Acreditou tanto e agora tá aí passando essa prova, né? E ainda vai no Facebook lá descontar lá toda a ira dele. Não, irmão. Exatamente. Entra no seu quarto, como diz a palavra de Deus, fecha a porta e em secreto fala com Deus que está lá do céu, pronto para te ouvir, né? Exatamente. É assim que funcionam as coisas, irmãos. Eu acho uma idiotice da gente querer expor as nossas opiniões, as nossas angústias, né? As nossas tristezas, as nossas revoltas no Facebook. Isso vai mudar o quê? Não vai mudar nada, irmãos. Nadinha. As pessoas vão entrar lá, vão comentar, vão saber que você não está bem e vai continuar como sempre esteve, não vai mudar nada. Mas quando você vai ali, dobra o seu joelho, né? E pede para Deus entrar na situação, Deus ele vai mandar primeiramente o refrigério, que é o que? A paz no seu coração, né? Para que você possa suportar essa luta, essa adversidade, enquanto ele trabalha a seu favor, né? O que acontece nos dias de hoje, irmãos, é que os cristãos querem trabalhar no lugar de Deus, se esquecendo que é Deus que peleja por mim e por você. Eu não sei nem por que eu estou fugindo do tema, irmãos, mas eu acredito que essa palavra está sendo direcionada para alguém, né? Muitas das vezes Deus quer fazer e você está querendo tomar o lugar de Deus. Aí fica difícil, aí você fica na prova, não consegue sair dela e no final das contas acaba culpando ao Senhor. Exatamente. Aí fica difícil. Quando nós falamos de paz, irmãos, aleluia, glória a Deus, nós vamos ver que no Salmo 119, como eu escrevi aqui, que aquele que ama a lei de Deus possui a grande paz. Amém? Você pode ler no Salmo 119? Irmãos, a paz não é algo que se conquista, aleluia, no mundo. 119 aqui. A paz ela não vem de mim nem de você, ela vem do Senhor. Salmo 119. 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Entendeu? Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e buscam de todo o coração. Glória a Deus. E não praticam iniquidade e nem andam segundo os seus caminhos, né? Então aquele que anda na presença do Senhor, aquele que obedece os mandamentos do Senhor, ele tem paz, irmão. Ele tem paz com ele tem paz com o próximo e ele tem paz com o seu Senhor também. Glória a Deus. A minha esposa falou sobre longanimidade, né? E eu fui estudar sobre longanimidade.
E nós sabemos que o nosso Deus, irmãos, ele é benigno, né? E a paciência é a característica daquele que foi regenerado, né? Que nos preserva das típicas expressões de ira tão comum nas obras da carne, que está em Gálatas 20. Ou seja, a paciência, irmãos, é uma característica daquele que foi regenerado, ou seja, daquele que tem, né, o Espírito Santo na vida dele. Amém. Por quê? Porque no momento da ira, né, no momento em que ele vai se estressar, no momento em que ele vai fazer algo que ele vai se prejudicar e ele vai prejudicar alguém, glória a Deus, ele tem esse fruto que é a paciência. Então ele consegue passar por cima daquela situação. Exatamente. Entendeu? Sem ferir, né, a pessoa que está ali atacando, né, e sem se prejudicar. Por quê? Porque nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha. Se nós dizemos que somos o que somos e praticamos aquilo que nós lemos, né, e não temos na nossa vida, nós nos tornamos o quê? Mentirosos. Exatamente. Esses frutos eles têm que nos acompanhar. Né? Ressaltando que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. A Bíblia ela tem uma explicação para tudo. Eu gosto muito lá no serviço, o povo fala Dona Bíblia, porque tudo que eu vou falar é Bíblia, Bíblia. Eu gosto porque isso é edificante. Né? Não tem escola melhor, não tem um livro melhor para se aprender do que a Bíblia. Né? A Bíblia é para tudo na sua vida, para nossa vida, né? E eu gosto mesmo de ressaltar, porque quando eu ressalto, eu também aprendo, né? Que é dessa maneira, o pastor está falando aqui, é verdade, está falando sobre a mansidão. Eu vou entrar agora sobre o domínio próprio. A pessoa que não se autodomina, que ela não domina seus sentimentos, os seus impulsos, a sua carne, que ela não consegue dominar a si mesmo, ela vai conseguir fazer o quê? Né? Esse fruto do Espírito, que na verdade todos se tornam um, ele é importantíssimo na vida do cristão. Né? Porque se a gente não tiver domínio próprio, como é que a gente vai fazer a obra? Como é que a gente vai ser exemplo? Como é que a gente vai ensinar? Como é que a gente vai educar os nossos filhos? Como é que a gente vai viver? Porque se você não consegue dominar a si próprio, irmãos, é uma coisa assim importantíssima. Como o pastor estava falando, é aquilo que você fala, é como você fala, né? Faz parte. Você vê que uma coisa ela completa a outra, né? Que nem a longanimidade, né, amor? A bondade, a fidelidade, irmãos, fidelidade. Quando falamos de fidelidade do fruto do Espírito, é uma fidelidade que ela transcende a nossa imaginação. Porque para muitas pessoas, ser fiel, eu vou colocar no casamento e vou colocar em tudo. Mas para ser fiel no casamento é não praticar um ato, né, uma atitude, vamos dizer assim, que leve ao pecado. Mas na verdade a fidelidade está no pensamento, está no comportamento, está no sentimento. Quando você jura fidelidade, você tem que entender que essa palavra ela é uma palavra complexa, mas ela é absolutamente única. Sabe? Ela só tem um significado, você ser fiel, assim como Deus é fiel a nós. Né? Você ser fiel no seu andar, no seu falar, no seu vestir, né? No seu pensar. É necessário, irmãos, é necessário a gente se autopoliciar, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A gente já falou sobre o amor, a alegria, a paz. Ele falou sobre a longanimidade, benignidade, bondade. Eu tô falando sobre a fidelidade e o domínio próprio, porque a mansidão ele também falou. Mas se você for analisar, tudo é um conjunto. Né? É como a nossa mão, a gente tem 5 dedos. Se faltar um, vai faltar alguma coisa. Né? A gente vai deixar de ter um movimento, né, das nossas mãos bom, né, um conjunto. Então, dessa maneira é o fruto do Espírito. Nós precisamos buscar por eles. Muitas das vezes nós buscamos os dons. Ah, Senhor, me dá dom de cura, me dá o dom de línguas, me dá o dom de interpretação, me dá o dom da profecia e barará, barará, barará. Né? Mas se esquece de que o dom, irmãos, não leva ninguém para o céu. Tá? Dom não garante salvação para ninguém.
Porque o dom, ele é dado e não é tirado. Mas o fruto do Espírito, entenda bem que o fruto do Espírito, ele é o seu caráter, ele é a sua vida com Cristo. É a sua transformação, né? A sua conversão, né, amor? Então, somente é isso. Agora, dom não leva ninguém para o céu, porque o que a Bíblia fala? O que Jesus, o que lá no Evangelho fala? Que naquele grande dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço. Apesar de ter feito milagres, apesar de ter feito isso e ter feito aquilo. Para falar no nome do Senhor, isso não quer dizer que seremos salvos, né? Para a salvação ela ser completa, nós precisamos ter um caráter transformado. Amém? Glória a Deus. A irmã Delete fez uma pergunta ali. É quando saber que... Peraí. Aqui... Onde que tá? Aí. Aqui, esse notebook é uma benção. E quando saber que ocorreu essas mudanças? O caráter, ele é transformado, missionário. O caráter ele é transformado, né? Você veja bem, né? Uma pessoa que ela vem do mundo das drogas, vamos se dizer assim. Ele estava no mundo das drogas, ele foi evangelizado, ele foi batizado, né? Sim. Nas águas e com o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa, tudo muda. Tudo muda. Porque ele começa a fazer morada. E automaticamente os frutos do Espírito... Porque o fruto do Espírito nada mais, nada menos, irmãos, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, não tem como você ter os frutos do Espírito. Entendeu? Quem não tem o Espírito Santo na vida, não tem os frutos do Espírito, irmão. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim. Diante de Deus. Então é Ele quem nos orienta, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus. Isso é uma virtude. E o mais importante, missionária, sabe o que eu penso? Eu penso assim que você fez uma pergunta muito interessante, ó. E quando saber que ocorreu essa mudança? Na verdade, é necessário que a gente saiba que ocorreu a mudança em nós. Sabe? Porque a gente foca muito nas outras pessoas, né? Porque eu vou orar para fulano mudar, para ciclano parar de fumar, para parar de beber, e para fazer isso. Mas, irmã, nós precisamos aprender que a transformação tem que partir de nós. Porque a partir do momento que nós formos transformados de alguma forma, você vai entender que a sua visão vai ser diferente. Você já não vai ver aquela pessoa como uma pessoa pecadora. Você vai ver aquela pessoa como uma pessoa doente, que precisa de Deus, que precisa de ajuda. Entende? Então é assim, antes da gente pensar, né, na mudança do outro, será que é mesmo? Será que está servindo mesmo? Vamos pensar em nós, porque a salvação ela é individual. Um exemplo, né? Pedro. A Bíblia vai nos dizer que Pedro ele andava com Jesus. E quando Jesus foi entregue, lá no momento em que os soldados vieram, né? Sim. O que Pedro fez, mano? Ele cortou a orelha de Malco. E ele fez isso por pura maldade, porque ele sabia que isso implicaria na... Porque, na verdade, essa história de Malco, ele ia, no outro dia, ele ia ser, né, levantado no seu cargo, vamos dizer assim. Só que se ele tivesse algum tipo de deficiência, né, ele não poderia ser. Mas Pedro tinha o fruto do Espírito ali? Ele não tinha, não, irmãos. Pedro não era convertido. Ele não era convertido. Não era convertido. Então, o problema é que nós fazemos o julgamento das pessoas por aquilo que a gente vê, entendeu? Existem sim pessoas que não estão libertas dentro da casa do Senhor? Existem pessoas que não estão transformadas? Existem. Mas por que elas estão lá, irmãos? Porque Deus está trabalhando na vida delas. Deus não, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Às vezes a pessoa está lá e a pessoa fala, pô, mas essa pessoa está há tanto tempo na igreja e não vejo mudança. Por quê? Porque Deus ainda está trabalhando no caráter da pessoa. Por que a igreja tem fofoca? Né? Por que dentro da igreja tem contenda? Então. Por que dentro da igreja tem confusão? Não é porque Deus ele não habita ali, é porque Deus habita ali. Né? Precisamos entender isso, que ele veio para os doentes. Então essas pessoas que fofocam, né, que criam confusão, que são rebeldes, vamos dizer assim, eles precisam ser transformados. Mas como vai acontecer isso? Através da palavra, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E somente através da fé é que as pessoas vão ser transformadas. Ela acreditando
né, que o poder de Deus, ele vai mudar e transformar. Então, mas a palavra que cura, né? A palavra que liberta. Exatamente. Porque, veja bem, irmãos, a gente sabe que servir a Deus não é fácil, porque se fosse fácil servir a Deus, a igreja estava cheia de crente. Né? O que nós vemos hoje em dia são igrejas cheias de pessoas vazias. Exatamente. Né? Porque quantidade para Deus é o que pouco importa. O que Deus vê na minha e na sua vida é a qualidade. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele chama aqueles que não são como se já fossem, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa, irmãos. Às vezes a gente olha para o irmão, olha para a irmã e a gente não dá nada. Mas amanhã ou depois essa irmã vai se tornar uma grande missionária. Exatamente. Esse irmão um grande evangelista. Por quê? Porque Deus ele tem o tempo de trabalhar na vida da pessoa. Né? Eu, graças a Deus, que eu vim para o Evangelho, eu nunca fui apegado a nenhum tipo de religião. Eu nunca tive religião, na verdade, mesmo eu vindo de um lar católico. Eu sempre acreditei em Deus e a minha fé sempre foi em Deus, mesmo sem saber se ele existiu ou não. Então, com relação a isso, eu nunca tive problema. Mas assim, para Deus trabalhar na minha vida não foi fácil não, irmãos. Porque eu era muito apegado às coisas do mundo, muito apegado mesmo, entendeu? Mesmo. E sabe quando essas coisas saíram da minha vida? Quando o fruto do Espírito entrou. Aí eu abandonei, né? Eu gostava muito de rap, eu abandonei o rap, eu abandonei o carnaval, eu abandonei o samba e tantas outras coisas que eu consegui abandonar através do quê? Do fruto do Espírito, irmãos. Né? Porque o Espírito Santo mesmo ele vai encarregando de tirar essas coisas da minha e da sua vida. A minha esposa, por exemplo, ela fumava. Verdade. Né? Eu bebia, eu fazia um monte de outras coisas que eu não quero dizer porque não convém aqui. E eu não faço mais, por quê? Porque o Espírito Santo ele habita dentro da minha vida. Entendeu? Só que é necessário que nós deixemos que o Espírito Santo ele trabalhe, né, amor? Ele precisa de Precisa de espaço. espaço, você precisa abrir o coração, porque senão fica difícil, né? Às vezes a pessoa ela tá dentro da igreja e ela quer ser liberta, mas ela não consegue muitas das vezes, por quê? Porque o irmão está apontando, não, porque às vezes ela mesma não está dando espaço para que o Espírito Santo venha trabalhando na vida dela, então fica difícil, né? Da libertação e do fruto do Espírito entrar na vida dela. Exatamente. Né? Eu conheci pessoas aí ao longo da minha caminhada que faziam coisas que eu não conseguia fazer, pregando a palavra, revelando, mas existiam coisas na vida delas que prendiam. E essas coisas eram em matérias de atitudes, entendeu, irmãos? Essas pessoas tinham o Espírito Santo? Tinha. Mas quando dava brecha, né? O inimigo entrava, o Espírito Santo saía, e aqueles frutos que existiam ali já passavam a não existir mais. Aí a pessoa saía fazendo tudo que vinha na frente, entendeu? Até desviar. A gente quer. Você vê que as pessoas, quando elas chegam na igreja, eu digo isso por mim mesmo, irmãos. Porque tudo que a gente fala, eu pelo menos, eu procuro falar daquilo que eu vivi. Né? E se eu aprendi alguma coisa, então eu tenho que ensinar. Então, assim, quando a gente está no primeiro amor, que a gente chega na igreja, a gente chega chegando. Né? A gente chega e quer abraçar a igreja e o mundo com as pernas. Você quer fazer tanta coisa. Você projeta, você planeja, você sonha, você pede, você ora. Né? E só que para isso acontecer, a gente passa por um processo, né? A gente passa por um período, passa pelo vale, passa pelo deserto, pela enfermidade, por várias situações que vai nos modelando, vamos dizer assim. E aí, quando a gente consegue a liberdade de fazer, porque a unção, ela tão somente ela é para nos dar liberdade de fazer uma obra melhor, né? Por exemplo, eu não poderia fazer certos tipos de obra que eu faço hoje quando eu não tinha um cargo na igreja, né? O pastor não poderia fazer tantas coisas como faz hoje quando ele estava no começo da sua caminhada, porque não era permitido. Por quê? Porque a unção ela é tão somente, aleluia, uma porta que se abre para fazer a obra. Só que para muitas pessoas elas sonham e pedem, e quando a porta se abre, que a unção desce, ela deixa de fazer.
Aí ela não faz mais. Aí, ou então quando faz na primeira prova, no primeiro vento, ela desiste. Porque ela atribui todo o sofrimento a Deus. Sendo que não foi Deus que causou o sofrimento. A verdade foi que as escolhas foram mal feitas, decisões mal tomadas, né, que acarretam em consequências que a gente tem que arcar e ponto. Né? Por exemplo, se eu educar mal o meu filho ou a minha filha, amanhã ou depois eles fizerem coisa errada, né? Vai ser porque eu eduquei mal. Então eu vou me sentir culpada por isso. Mas a partir do momento que eu sei que eu fiz um bom trabalho, que eu fiz o meu melhor dentro da palavra de Deus, e eles se desviarem da palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus me garante que isso não vai acontecer, estou dando um exemplo, o que acontece? Isso só mostra, aleluia, que a gente não está preparado muitas das vezes para essa porta que se abriu. Verdade. Né? Por isso que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, 10, 11, quando a gente vai tomar a ceia, aqueles versículos que falam do homem examinar a si mesmo, de não tomar a ceia para sua própria condenação, que por causa disso há muitos fracos e doentes, né? Porque realmente é isso. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está fraca e ela está doente, porque ela não está preparada. Por quê? Porque ela não se prepara, né? Ela atribui, a verdade é que as pessoas, amor, elas atribuem a falta de busca delas, o comodismo delas ao pastor, à pastora, à missionária, né? É muito fácil a gente falar assim, mas o pastor não fez. Não, não é o pastor que não fez. Foi você que deixou de fazer. Né? O pastor, ele tá tão somente para te orientar e abençoar a tua vida. Né? Esse é o papel do pastor. Né? Ele não tá, o pastor não foi levantado para mudar a sua situação, para transformar o seu caráter ou a sua vida. A busca é tua, né? E as bênçãos são do Senhor, é ele que vai descer com a bênção na tua vida. Então, assim, precisamos ser gratos, porque quando a gente nega de fazer a obra de Deus, aleluia, a gente fecha as portas, né, para as coisas de Deus e abre para as coisas do mundo, a gente está dizendo a Deus, aleluia, que ele é menos importante do que o mundo, que a Bíblia fala que é do maligno, né? A Bíblia fala que o mundo, ele é inimigo de Deus. Então, pensemos bem antes de, sabe, um dia eu estou na igreja, glória a Deus, é aleluia. Aí o vento vem, né, a tempestade vem, eu sei que não é fácil. Aí eu não vou mais na igreja. Já boto a roupa apertadinha, boto minha cara cheia de maquiagem, os brincos desse tamanho. Tô dando um exemplo porque eu não faria, ou faria, né? Tô falando de mim, né? E aí a minha atitude é diferente, o meu comportamento, o meu andar, o meu falar, o meu vestir. Então você deixa de se. Na verdade, você não foi transformado, porque quem é transformado não volta às antigas práticas. Não é verdade? É verdade. Quem foi transformado não volta às antigas práticas. Simplesmente está se escondendo atrás de uma capa, me desculpe falar, atrás de uma máscara, aleluia, né, de um evangelho que só beneficia. Né? Não é um evangelho que ensina, mas um evangelho que beneficia. Que é isso que as pessoas querem nos dias de hoje. É verdade. O evangelho que beneficia não é aquele que salva, entendeu? Ele pode até te beneficiar de alguma forma, mas a salvação ele não consegue te garantir, né? Isso que a minha esposa falou é muito importante, irmãos, né? Sobre se examinar, né? Se nós nos examinássemos a nós mesmos, nós não conseguiríamos achar falha nos outros, né? Exatamente. Porque... Você quer ver, né, amor? Só completando aqui, enquanto eu falava para ele de coisas que eu achava que ele tinha que mudar na vida dele, isso quer dizer que eu olhava muito para ele, né, pro defeito dele, ele não mudou. Ele continuou sendo a pessoa que ele era. Quando eu parei de falar, quando eu falei assim, eu vou cuidar de mim, porque eu tenho que parar de olhar para os outros, para o problema dos outros, o pecado ou o defeito, seja lá o que for, as coisas mudaram. Por quê? Porque ele se autoexaminou, ele não precisou que eu examinasse ele. Ele tem entendimento,
da palavra de Deus, ele tem olhos espirituais abertos. Se estava fechado, foram abertos. E ele passou a se autoexaminar e com isso ele mudou e 99%. Né? 100% a gente não fala porque 100% a pessoa já virou santo. Mas assim, 99% ele mudou, ele foi transformado. Porque quando eu me casei com o Lê, com o Alexandro, domínio próprio, fala, irmão, não tinha, né, amor? Não tinha. Não tinha porque eu já vim de um universo agressivo, né? A gente vem sair do meio de gangues e a gente batia nas pessoas, a gente não vou nem comentar o que a gente Ressaltando, fez. irmãos, que ele nunca fez isso, viu? Dentro de casa, não é isso. Quando eu dentro de falo casa, domínio próprio, é porque, assim, qualquer coisa tirava ele do sério. Tipo, ele ficava agitado, nervoso e se fechava, ele se porque, calava. irmão, é assim, que nem eu vi um pastor hoje que ele saiu do mês internet do PCC e ele falando, né? Ele falou, irmãos, eu não vou falar sobre o meu testemunho, que na verdade não é um testemunho, é um testemunho, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente faz que eu acho que a gente não deve nem falar, porque eu acho que não serve de exemplo para ninguém, entendeu? Exatamente. Eu acho que a gente tem que usar o exemplo de Cristo, né? Como algo que vai beneficiar aquele que está ouvindo a gente. E não aquele particular que a gente fez que não vai trazer resultado nenhum na vida das pessoas, né? Não vai produzir fruto nenhum, né? A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva e da violência, irmãos. Tem um versículo que diz na Bíblia, não me lembro onde está, que diz que a nossa ira ela não opera a justiça de Deus. Muitas das vezes somos perseguidos e automaticamente alguns cristãos falam: não, Deus vai pegar, Deus vai fazer. Eu ouvi cristão falar, irmãos, aleluia, em certas ocasiões que passou prova com os irmãos de desejar a morte da pessoa. Misericórdia. Não, eu quero que Deus mate. Existe mesmo. Isso existe, irmãos. Essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus? Tem, porque se não tivesse o Espírito Santo, ela não estaria na igreja. Ela não tem o fruto do Espírito. Ou tem o fruto, mas no momento da raiva, no momento da raiva ela não desenvolveu esse fruto e deixou o quê? Que a ira, né? E a raiva tomasse conta da situação. Agora, o porquê que foi Paulo que escreveu sobre os frutos do Espírito, né? Sim. Por que Paulo escreveu isso, irmãos? Porque naquela época existiam pessoas que não tinham essas qualidades. Então eu acredito que Paulo ele foi trabalhando, né, irmão? Exatamente. Na vida dessas pessoas através desses atributos, entendeu? Porque dentro da igreja a gente encontra assim, pessoas boas, pessoas fiéis, a gente encontra pessoas mansas, pessoas que têm domínio próprio, a gente encontra pessoas que amam de verdade, entendeu? Mas existem pessoas que não, irmãos. Então essas pessoas têm que ser o quê? Orientadas, né? Tem que ser ensinadas, né? Através do quê? Da palavra. É que nem aquela palavra de Efésios 6:10, irmãos. Muita gente fica com a Bíblia aberta no Salmo 91 e em Efésios 6:10 achando que aquilo ali vai proteger ela. Não vai, irmãos. Por quê? Porque o que está em Efésios 6:10 é para ser usado na minha e na sua vida, irmãos. Ali são ferramentas espirituais, irmãos. Que nós pegamos, né, irmão? Exatamente. E atribuímos em nossas vidas espirituais para quê? Para que os dados inflamados do maligno não venham nos atingir. Vai lá em Efésios 6:10 lá que você vai ver as armaduras que você precisa. Irmãos, não é simplesmente ir para a igreja, sentar no banco, dar glória a Deus e aleluia, irmãos. A gente está E pedir bênção. E pedir bênção. A gente está numa guerra. A partir do momento que você entra, aleluia, para o reino de Deus, você já faz parte do exército de Cristo. Ou seja, você sabe que o seu inimigo ele está ao seu derredor e ele vai te atacar. Pode ter certeza que ele vai te atacar, irmãos. E depois não vem com aquela desculpinha não, que você entrou para a igreja e achou que ia ser maravilha, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que ele venceu e nós venceríamos também. Aí a gente vê esse monte de crente aí, que quanto mais eu faço a obra, mais eu passo luta, isso e aquilo. Irmão, você já foi ler a Bíblia lá? Né? Ou você vai me dizer que Jesus... Mas demorou muito.